Hoje nós vamos falar sobre o erro, a importância do erro. Erro é fonte de aprendizado, erro é construção. E por que é tão importante falar disso? Na vida profissional, quando se comete um erro numa instituição, numa organização, a tendência é que se busque culpados. Mas o ideal é que se entenda por que o erro aconteceu. Qual a atitude que gerou, ação ou omissão que gerou este erro? E por que isso é tão importante? Porque tanto quem erra quanto quem tem conhecimento desse erro, quem toma conhecimento do que houve, pode aprender com esse erro. Por que é tão importante? O erro, ele pode, desde que bem direcionado, existe um custo muitas vezes na vida corporativa, um erro, mas ele traz um aprendizado que muitas vezes muitos cursos, anos de profissão demorariam a trazer esse conhecimento. Desde a infância, um bebê, quando ele nasce, ele não sabe nada, ele não sabe se alimentar para sobreviver, ele não sabe comer, ele não sabe andar, ele não sabe falar. Atributos mínimos para a vida em sociedade precisam ser ensinados. Porém, a criança ela não se importa com o erro. Por que a criança aprende a andar? Porque ela cai diversas vezes e ela faz de novo, até ela conseguir. Isso é um exemplo na vida pessoal do adulto e também na vida corporativa. Por que isso é um exemplo? Porque muitas vezes no adulto, por uma questão de educação ou de crenças, o erro ele é penalizado. Quando alguém erra, existe uma penalização. Claro, existe um custo, muitos erros têm um custo agregado a ele. Porém, se bem direcionado à origem do erro, ela vai servir como fonte de construção, como fonte de aprendizado. Primeiro, para que não se erre novamente, não apenas quem errou, mas pode servir como fonte para todas as pessoas ao redor. Como também ele serve para melhorar processos, para criar habilidades, para melhorar o ser humano em autoconhecimento. Quando existe um erro, quando ele é direcionado, essa pessoa que errou e mesmo as pessoas ao redor, quando elas se colocam no lugar de quem errou e aprendem com esse erro, elas criam versões melhores delas e entregam o melhor delas para elas mesmas e para uma sociedade em geral. Então o erro, ele precisa ser encarado como fonte de aprendizado. Ele é muito importante, inclusive na infância, quando uma criança não tem conhecimento das emoções, por exemplo. E o erro, mais do que nunca, ele é fonte de aprendizado. Porque uma criança, quando ela sente ira, quando ela sente raiva, ou quando ela está extremamente entusiasmada, ela tende a cometer excessos. E esses excessos precisam ser direcionados para que essa criança entenda o que é essa emoção, porque, como eu disse, ela não nasceu sabendo, e ela aprenda a lidar com isso. Porque ela, enquanto adulto, vivendo em sociedade, seja em uma organização, em uma empresa, profissionalmente ou na vida pessoal, ela vai saber direcionar, ela vai ter esse conhecimento dentro dela. Quando eu sinto isso, como ela foi direcionada na infância, eu devo agir dessa forma. A criança, ela entende que os exageros não são necessários. Por isso é de extrema importância que se encare o erro como fonte de construção e não pelo lado negativo. Valorize, veja quão valioso é o erro e aprenda em cada oportunidade que lhe é dada.